Sábado importa em salvação eterna. Ou, se Deus mandou a gente guardar o sábado no Antigo Testamento, por que você vai na igreja aos domingos? Se você já ouviu alguma dessas duas frases, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos entender por que nós não vemos na guarda do sábado como um cumprimento de regra necessário para a obtenção do perdão dos pecados ou da salvação eterna. Eu sou o pastor Lucas Prano, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra e hoje nós vamos falar sobre o sábado. O sábado é reconhecidamente um dia muito importante para diversas denominações religiosas, especialmente os judeus. O judaísmo já guarda o dia de sábado como o dia do Senhor desde o Antigo Testamento, desde quando o próprio Deus disse ao povo de Israel que eles deveriam guardar o sábado como o dia do Senhor. E isso já está registrado desde Êxodo 20, lá em Êxodo 20, versículo 8, quando Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, quando Deus entregou os mandamentos ao povo. Mas hoje especificamente eu não quero falar do judaísmo, porque o judaísmo ignora a pessoa e obra de Jesus completamente. Eles nem reconhecem Jesus Cristo como o Salvador ou algo parecido com isso. Hoje eu quero focar em algumas crenças que, mesmo que enxergam Jesus como o Salvador, ainda veem na guarda do sábado como uma necessidade, uma obrigatoriedade do cumprimento desta regra para a obtenção da salvação eterna. Tem diversas denominações religiosas que ainda pregam a guarda do sábado. Eu cito algumas delas aqui, eu tenho anotado: Igreja Batista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus do Sétimo Dia, Igreja de Deus do Sétimo Dia, Igreja Bíblica de Deus, Igreja Ministério Ungido Sábado, entre tantas outras. Mas, obviamente, a maior e a mais conhecida delas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é exatamente por ela ser a maior e a mais conhecida de todas que hoje nós queremos dar uma estudada na doutrina do Adventismo do Sétimo Dia, entender por que, da onde vem essa crença da guarda do sábado, e depois nós vamos refletir biblicamente o motivo de nós não guardarmos o sábado como o dia do Senhor, assim como a Igreja Adventista e as demais denominações o guardam. Primeiro é preciso que se diga que o Adventismo do Sétimo Dia reconhece os escritos de uma mulher chamada Ellen Golden White como a profetisa daquela religião. Em um livro publicado e produzido pela própria Igreja Adventista, intitulado Seventh-day Adventist Answers, Question and Doctrine, o grupo de editores daquele livro compilou diversas perguntas sobre o Adventismo, e uma dessas perguntas foi direcionada exatamente para a explicação da importância dos escritos de Ellen White para o Adventismo. E a explicação deles foi de que a escritora Ellen White não está no mesmo nível dos autores bíblicos, e os seus escritos não são um complemento da escritura, mas ela possuía o dom do espírito da profecia, e por isso seus escritos são considerados como uma ampliação da profecia bíblica. O Adventismo entende que Deus levantou profetas contemporâneos para falarem às pessoas do seu tempo sobre a sua vontade. Aliás, a própria Ellen White, em seu livro intitulado Vida e Ensinos, escreve sobre a importância do seu escrito. Ela diz que quando ela recebeu a visão, ela recebeu através de um anjo assistente. E esse anjo assistente disse que aquilo que ele iria revelar, que ela iria enxergar, era tão importante que iria impactar no destino das almas aqui do mundo. Mas Ellen White entra, vamos dizer assim, na história do Adventismo tempos depois de esse movimento já existir. Um dos primeiros líderes do movimento adventista era um pastor chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller ficou conhecido como aquele que pegou o texto de Daniel 9, versículo 14. Vocês podem ver nas Bíblias de vocês se vocês quiserem. E a partir daquele texto ele tentou calcular o dia da volta visível de Jesus. E segundo o seu cálculo, o dia que Jesus voltaria visivelmente para purificar a terra seria no dia 22 de outubro de 1844. Com o cálculo da data e os adventistas todos avisados sobre a possível volta de Jesus Cristo, eles esperaram pacientemente durante todo o dia 22 até a meia-noite daquele dia. Quando eles finalmente viram, que Jesus não voltaria, eles ficaram muito desapontados. E por isso, esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Todo adventista conhece essa história. E é justamente por causa desse grande desapontamento que muitos estudiosos adventistas foram obrigados a reconhecer que Guilherme Miller havia errado. E é aí que Ellen White entra na história. Quando ela escreve o seu maior livro, o mais conhecido, O Grande Conflito, ela registra assim que o erro de Guilherme Miller não foi no cálculo da data, que seria o dia 22 de outubro de 1844, mas
o evento que estaria acontecendo. Segundo ela, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não estaria aparecendo visivelmente aqui na Terra, mas ele estaria entrando na sua segunda etapa do seu ministério, que seria assumir um lugar no Santíssimo Templo de Deus no céu. E a sua função nesse Santíssimo Templo de Deus no céu seria realizar aquilo que o Adventismo chama de juízo investigativo. E o que seria esse juízo investigativo? A doutrina do juízo investigativo ensina que Jesus investigará a vida das pessoas para verem se elas são dignas de entrarem no céu ou não. Essa dignidade se dá por base nos registros que estão lá no céu. Todos os nomes de todas as pessoas estão registrados no céu e também todos os seus atos durante sua vida estão registrados nesse livro. E as ações das pessoas aqui na Terra refletem na decisão do juiz lá no céu. Por exemplo, quando alguém tem um pecado que permanece no livro, que não foi alvo de arrependimento do crente, essa pessoa é colocada diretamente na perdição eterna. Se essa pessoa se arrependeu de todos os pecados, é feita uma nova investigação de como foi a conduta daquela pessoa na Terra. Se ela viveu de acordo com a vontade de Deus, especialmente, guardando os mandamentos, e aqui nós vamos ver especificamente o mandamento do sábado, se ela guardou esses mandamentos, aí sim ela é digna de entrar no céu. Basicamente, deixa eu explicar de uma maneira mais clara. É como se tivessem duas filas, entre aspas. Na primeira fila é feita uma primeira investigação. Nessa primeira investigação, o crente é analisado e vê se ele se arrependeu de todos os pecados em vida. Se ele se arrependeu de todos os pecados, ele passa por uma segunda fila. E nessa segunda fila é visto se o crente obedeceu os mandamentos aqui na terra. Se ele obedeceu os mandamentos, ele é digno do céu. Se não, ele vai direto para a perdição eterna. Isso seria o juízo investigativo. Os próprios adventistas se consideram como a igreja remanescente de Cristo na terra. E a igreja remanescente de Cristo na terra teria a responsabilidade de guardar e obedecer os 10 mandamentos, em especial o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, segundo o Adventismo. Ellen White escreve em um livro intitulado Vida e Ensinos, que é um dos livros que ela escreveu, que ela teve uma visão onde Jesus tem em sua frente a Arca da Aliança, e Jesus então abre a tampa da Arca da Aliança e tira de lá as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E ela percebe então uma auréola, uma luz brilhante ao redor do quarto mandamento, que para o Adventismo seria: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Segundo a própria Ellen White, o quarto mandamento é o mais importante de todos os outros. É interessante o fato dela escrever que se todas as pessoas durante toda a história tivessem guardado o sábado como o Antigo Testamento e a lei de Deus dizia, não existiria idolatria na Terra. Por quê? Não guardar o sábado e guardar o domingo, segundo Ellen White, seria uma armadilha de Satanás para que as pessoas desobedecessem a ordem de Deus. No Grande Conflito, ele escreve que Satanás tentou de todas as formas fazer com que as pessoas deixassem de obedecer a lei de Deus. Ele tentou encontrar um mandamento que seria mais fácil de fazer com que as pessoas desobedecessem os mandamentos. Por isso, Satanás apresentou aos cristãos a gloriosa ressurreição num domingo, fazendo com que o povo parasse de adorar no sábado e começasse a adorar no domingo. E, segundo Ellen White, guardar o domingo seria idolatria, ou desobedecer a lei de Deus e idolatria aos outros deuses. No Grande Conflito também, no livro O Grande Conflito, ela escreve a respeito de Apocalipse 7, que fala dos selos de Deus. Ela escreve que um anjo virá à terra e quando voltar ao céu, ele fará o seguinte: ele anunciará que a obra estará completa e que os que se mostraram fiéis receberam o selo do Deus vivo. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo são aqueles que guardam o dia de sábado. Porque, como ela própria escreve no Grande Conflito também, o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Com essa breve explicação da doutrina do Adventismo, eu queria que vocês vissem que o Adventismo escolhe o sábado para adorar não meramente como um dia na semana que eles se reúnem para fazer culto, mas a guarda do sábado é uma obrigação necessária para a conquista de salvação eterna, pois somente os que guardam este mandamento e os outros é que serão salvos. Por isso, a doutrina adventista ensina que o crente não pode ter certeza de sua salvação, porque se ele tiver certeza de salvação, ele começará a confiar em si mesmo e deixará de obedecer os mandamentos, especificamente o quarto, que é o mais importante de todos. A pergunta que eu faço nesse momento é, olhando para essa breve explicação da doutrina adventista, a obra de Cristo, sua morte e ressurreição, são suficientes para a salvação do crente na igreja adventista e em todas as igrejas que guardam o sábado como uma obrigação de cumprimento de lei? O que se mostra com essa doutrina e tantas outras é que Cristo fez uma parte e o ser humano precisa fazer uma outra parte
para conquistar a sua salvação eterna. A própria Ellen White escreve em seu livro intitulado Testemunhos para a Igreja, volume 2, ela escreve o seguinte: cada membro da corporação deve sentir que a salvação do próprio ser depende do seu esforço individual. E o que nós vamos ver com diversos textos bíblicos e diversas reflexões bíblicas é um ensinamento bem diferente deste. O que a palavra de Deus nos ensina é que a obra de Cristo é totalmente completa e suficiente para a salvação, não sendo necessário o cumprimento ou a guarda de nenhum mandamento, nenhum específico, para que o ser humano conquiste a sua salvação eterna. O crente que está em Cristo pela fé através do batismo pode ter certeza de sua salvação porque ela não depende dos seus próprios méritos, mas única e exclusivamente de Cristo e de sua obra plenamente consumada. Se nós olharmos, por exemplo, para a carta aos Gálatas, nós veremos que o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava sendo influenciada por ensinamentos muito parecidos com este que nós vimos agora há pouco. Tinha um grupo de pessoas na época que são tradicionalmente chamados hoje em dia de judaizantes, que eram basicamente judeus que se converteram ao cristianismo, mas que queriam manter a prática da religião judaica da época dentro do cristianismo, como a guarda ao sábado, a restrição de alimentos, a circuncisão e tantas outras coisas. E muito mais do que manter essas tradições, esses judaizantes estavam querendo ensinar para as pessoas que estavam dentro da igreja, e agora especificamente a igreja da Galácia, que eles também realizassem esses ritos, que também mantivessem essas tradições, porque somente dessa forma eles estariam completando aquilo que Cristo já fez. Eles queriam que as pessoas continuassem guardando o sábado, continuassem restringindo alguns tipos de alimento, continuassem praticando a circuncisão, entre tantas outras coisas que eram os costumes da religião judaica, da época e dos dias de hoje também. E o que preocupa o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas é que aqueles cristãos lá da Galácia estavam realmente aderindo a esta crença de uma maneira que eles não deveriam fazê-lo, como o apóstolo Paulo já havia os ensinado. E é por isso que o apóstolo Paulo já inicia sua carta perplexo, assustado com a rapidez com que os Gálatas abandonaram aquela mensagem que o próprio apóstolo Paulo já havia trazido para eles e estavam adotando e recebendo este ensinamento diferente. Tanto que lá no versículo 6 do capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, os Gálatas estavam sendo influenciados a, além de guardarem Jesus Cristo, também praticarem obras para completarem a sua salvação eterna, obras complementares de salvação, que são aquelas que eu citei agora há pouco. E esse ensino tinha sido passado para eles, como eu disse agora há pouco, por aquele grupo chamado judaizantes. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer para eles assim, no versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Gálatas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vejam como são fortes essas palavras do apóstolo Paulo. Nem mesmo se um anjo vir do céu pregar uma mensagem que seja diferente daquela que o apóstolo Paulo já havia pregado a eles anteriormente. Ou seja, nenhuma outra mensagem deve ser acrescentada, nenhuma outra mensagem deve mudar aquela mensagem que Paulo já havia pregado, que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que anuncia a obra de Cristo como plenamente consumada, completa, que anuncia que o perdão e a garantia de salvação eterna estão única e exclusivamente em Jesus Cristo e nada mais, somente nele. E é sobre a obra de Cristo plenamente completa, plenamente consumada, que a fé deve estar alicerçada. Isso quer dizer que nós vamos considerar os 10 mandamentos menos importantes? É claro que não. Os mandamentos continuam com a mesma importância. O ponto é que Deus já não exige mais que nós guardemos especificamente o sábado ou algum outro dia sagrado como era no Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2, 16 e 17 o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Com o terceiro mandamento, que é santificarás o dia do descanso, Deus nos convida a que nós descansemos em sua palavra, que nós nos alimentemos da fé, que nós recebamos o perdão, a fim de nós fortalecermos esta fé que nós recebemos, que é a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso não precisa estar restrito a um dia da semana. Isso pode ser estendido a todos os dias. É claro que é importante e necessário que nós reservemos um dia para irmos na casa de Deus a fim de recebermos a sua palavra, recebermos o sacramento da Santa Ceia. Mas não necessariamente precisa ser no sábado ou no domingo.
Pode ser na terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia da semana. Todos os dias são dias que nós podemos reservar para receber a palavra de Deus e alimentar nossa fé na obra consumada e completa de Jesus Cristo. Eu quero dizer que estou à disposição de qualquer um de vocês para alguma dúvida. As que eu não souber, eu prometo que pesquiso. Aqueles que tiverem dúvidas sobre a doutrina adventista, todas as citações, todas as referências usadas para escrever esse trabalho eu tenho anotado. Onde está, em qual livro está, em qual escrito de Ellen White, ou se não nas doutrinas da Igreja Adventista. E se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, nós podemos continuar conversando, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero ter ajudado ou contribuído de alguma forma para essa questão. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para continuar levando o Evangelho da Salvação a mais e mais pessoas. A todos vocês, as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!